Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Nunca se esqueça que a gente vem à casa de Deus para adorar a Deus, para louvar a Deus, mas quando sai daquela porta é para servir. Servir a Deus e o próximo. Deus abençoe. A música que vamos começar o culto de hoje diz sobre o avivamento. Muitas vezes a gente pensa que o cristão tem que ser um super-homem que nunca tem seus momentos de tristeza, de depressão, de dificuldades. E a sua fé está sempre no nível máximo. Mas a gente sabe que não é assim. Deus nos dá dificuldades, lutas, exatamente para testar, para afirmar a nossa fé nele, apesar das circunstâncias. Nesse texto, lembramos de Abacuque que clamava: Senhor, aviva a tua obra, aviva os teus filhos. Que nós cantemos esse hino com essa petição: Senhor, aviva o meu coração, a minha alma, a minha vida cristã. Eu quero crescer no conhecimento, na intimidade com o Senhor, e quero ser uma testemunha sua onde eu estiver. Vamos ficar de pé e cantar com o coração e com a alma esse hino: Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, atenha ao céu em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faz-nos fruir as ricas bênçãos divinas, primícias do jardim. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais amor, mais zelo, graça, abnegação, a bem do pecador. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Amém. Amém, glória a Deus. Essa tem que ser a nossa oração a cada manhã. Aviva no Senhor. E um avivamento, ele sempre produz em nós movimento. A gente passa a ser uma pessoa ativa quando vem o avivamento. A gente ora mais, a gente busca mais a Deus, a gente ama mais, e com isso a gente vive com mais intensidade o Evangelho. Sempre lembrando aquela palavra que diz que a gente precisa viver a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor em nossas vidas. Essa é a vontade de Deus. Eu gostaria que você fechasse os olhos nesse momento e pedisse ao Senhor: Senhor, eu quero a cada dia receber esse avivamento. Não é um avivamento que promove em você um barulho ou somente uma emoção, mas é um avivamento que coloca você em um movimento de busca mais intensa pelo Senhor e pela sua palavra. Esse é o avivamento que nos leva para a santidade, o avivamento que nos leva para a intimidade com Deus. Então coloque a sua vida agora diante do Senhor. Você não veio da sua casa simplesmente por estar aqui para ocupar um espaço em nossa cadeira. Você veio em busca desse avivamento para a sua vida. Você veio em busca de algo mais, porque você quer mais. Então coloque isso diante do Senhor e deixe o Espírito Santo de Deus falar com você. Que ele não encontre resistência no seu coração, mas encontre um coração bem aberto, bem receptivo à palavra de Deus e ao Espírito Santo.
Coloque também os obstáculos diante de Deus, aquilo que tem impedido você de experimentar esse avivamento que o Senhor quer que você experimente. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te glorificar por mais essa manhã. Queremos te glorificar, ó Deus, porque hoje podemos acordar e vir para a sua casa. Te glorificamos, ó Deus, porque nós estamos aqui nesta comunhão gostosa um com os outros. Nós te glorificamos, ó Senhor, porque o Senhor nos dá essa liberdade de livre acesso ao Senhor através da oração. E como nós cantamos, ó Pai, nós queremos que isso não saia somente dos nossos lábios, mas que saia lá do fundo da nossa alma, do nosso coração. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Traga o avivamento para dentro da nossa casa. Traga o avivamento para dentro do nosso casamento. Traga o avivamento para dentro dos nossos olhos, dos nossos lábios. Traga o avivamento, Senhor, em nossas atitudes. Um avivamento que nos leve, Senhor, a cada dia mais pertinho do Senhor. Um avivamento que nos leve a cada dia a sermos mais parecidos com o seu Filho Jesus. Esse é o resultado final do avivamento, é sermos parecidos com Jesus. Por isso, Senhor, trabalha no nosso coração, nas nossas dificuldades, nas nossas fortalezas, nos impedimentos, ó Pai, que muitas vezes, ó Deus, estão atrapalhando a gente de viver esse verdadeiro avivamento. Pai, mexe nos nossos valores, para que nós possamos, ó Deus, a cada dia, ter como valor a obediência à sua palavra, ter como valor, ó Deus, servir ao Senhor e servir ao próximo, sendo apaixonado por Deus e apaixonado por pessoas. Por isso, Senhor, trabalha para que a cada dia o meu espírito seja mais forte que a minha carne, em nome de Jesus. Eu coloco a vida dos meus irmãos, das lutas que cada um tem enfrentado, tem passado, mas, ó Deus, que essas lutas não venham impedir deles buscarem o verdadeiro avivamento, Pai, e possam, Senhor, ser surpreendidos pelo agir do Senhor na vida deles. É a minha oração, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Você já cumprimentou o irmão que está ao seu lado, já disse bom dia, que bom que você veio aqui, dá um sorriso bonito para ele, um abraço, e nós vamos continuar nesse clima gostoso de unidade, louvando o Senhor. Sombras escuras nos caminhos, Deus, oh, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre tu acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de luta, cheio de amargor, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor, e de tudo que fazes sem teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te achar. Sem teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Vem após negra noite, aurora matinal, tudo vencerás, fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te achar. Sem teu coração estiver
nosso VT Informativo está no ar com notícias importantes para você. Então fique atento para não perder nenhuma de nossas atividades. Você ainda não é batizado? Queremos encorajá-lo e ajudá-lo a participar desta grande festa espiritual. Fale com a nossa equipe de integração ou com o seu líder de célula. Ou ainda, se preferir, ligue no nosso telefone e faça a sua inscrição em nosso curso de batismo. As aulas são gratuitas e você não pode ficar de fora. E atenção, você que já terminou as lições ou está terminando, já pode marcar a sua entrevista para ser batizado ainda neste mês. Este convite é para você que tem frequentado a nossa igreja, mas ainda não é membro. Venha fazer parte da nossa família. Queremos você mais pertinho da gente, fazendo parte da nossa história. Por favor, passe hoje mesmo no balcão, ali no hall de entrada da igreja, e fale com a nossa equipe de integração. Ou ligue no nosso telefone. Estamos esperando por você. Você ainda não fez a sua inscrição para o Retiro da Rede Team 2013? O que está esperando? Corre e garanta a sua vaga. O investimento é de apenas R$ 90. Prepare-se para experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Se liga, de 29 de novembro a 1º de dezembro, na Chácara Luterana, com o tema Não se conforme com este nível raso, e o louvor com a banda Pulse. Vem aí o maior seminário de liderança do planeta, através de videoconferência, Summit 2013, com preletores renomados ao redor do mundo. Você não pode perder. Faça sua inscrição ainda neste fim de semana, aqui mesmo na igreja, e garanta já sua vaga. Marque na sua agenda, de 7 a 9 de novembro, aqui na Primeira Batista. Atenção líder, supervisor e coordenador de célula. Domingo que vem, às 10 horas, teremos o nosso Tadel. Seu poder e influência na liderança tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Por isso, não falte, esperamos por você. Atenção pais e galerinha de Jesus. Nesta semana tem o lançamento do CD infantil Amigos do Bem, com canções que falam sobre obediência, honra aos pais e fazer o bem na sociedade. Além de ser também uma mini celebração em comemoração ao Dia das Crianças. Obedecer é bom, obedecer é legal, obedecer é ser original. Então não perca esta oportunidade de trazer a família e os amiguinhos. Anote aí, nesta quinta-feira, dia 17, às 7 da noite, aqui no templo. Jesus é meu amigo, meu companheiro, ele está comigo o tempo inteiro. Somente com Jesus eu posso vencer. Jesus é meu amigo pra valer. A entrada é gratuita, mas se puder, traga um alimento nutritivo para ajudar as crianças do Projeto Nova. Esperamos por você! E termina aqui o nosso informativo. Para rever essas e outras notícias, acesse o nosso site primeirabatista.org.br. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041-4444. Tenha uma ótima semana e lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas.
Bom dia, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Ontem foi comemorado um dia muito especial, que é o Dia das Crianças. Então, nós queremos desejar às nossas crianças aqui da nossa igreja um feliz Dia das Crianças para vocês. Saiba que é muito bom servir a Jesus. É a melhor escolha que a gente faz na nossa vida. Eu lembro quando minha mãe aceitou a Jesus, eu tinha 4 anos de idade, de 4 para 5 anos de idade. E foi a melhor escolha que ela fez na vida e a melhor escolha que eu fiz também quando aceitei a Jesus ainda na minha infância. Então eu fiquei recordando que na minha infância eu não tive tantos recursos que a gente tem hoje aqui, como no Ministério Infantil, recursos visuais, de projeção, mas também foi uma infância marcada pela presença de Jesus, onde as professoras ali, as missionárias, ensinaram-me a palavra do Senhor. Fui marcada pela presença de Deus dentro da minha família, e quando minha mãe aceitou Jesus como Salvador, tudo novo Deus fez dentro da minha casa. Aí meu pai demorou alguns anos ainda para ele aceitar Jesus, vir para a igreja, mas para a glória de Deus, hoje a minha casa ela serve ao Senhor Jesus, amém? Então esse é um ensinamento que a gente vai passando de geração para geração, né? Quando eu tiver meus filhos eu vou passar esse ensinamento, vou discipular os meus filhos nos caminhos do Senhor. Então saiba que servir ao Senhor, a Jesus, é a melhor escolha que a gente faz na nossa vida. E quando a gente aceita Jesus na nossa infância, a gente tem um tempo de crescimento muito bom com Deus. Então, invista mesmo, queridos pais, na vida dos seus filhos, né, dos seus netos, dos seus sobrinhos, para que eles tenham uma vida com Jesus, sejam consagrados a uma vida com Jesus. Amém? Nosso tema de hoje é: qual é o seu dom? Nós vamos estar trabalhando hoje com as crianças, os pré-adolescentes, sobre os dons que o Espírito de Deus derrama sobre as nossas vidas. Que nós precisamos ser bons administradores dos dons que Deus nos dá. Será que nós já temos servido a Deus com os nossos dons? Né? Nós sabemos que nós temos que ter uma vida de serviço ao Senhor. Então, convido a igreja a se colocar em pé nesse momento para nós lermos o nosso versículo. Vamos ler juntos? Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. 1 Pedro 4:10. Então, Deus nos chama para usar bem os dons que nos deu, amém? Que nós possamos usar bem os dons que Deus nos dá. Estenda as suas mãos de bênção nesta manhã. Senhor, nós te louvamos, Pai, te bendizemos pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque um dia nós aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Porque nós estamos aqui, Pai, sendo sustentados e guardados, Pai, pela tua poderosa mão. Obrigado, Jesus, por todas as coisas que o Senhor já fez por nós, pelas coisas que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará. Obrigado pela vida dos nossos facilitadores nessa manhã. Obrigado porque eles têm oferecido seus dons e talentos ao teu serviço, Pai, na tua casa, no ministério infantil. Que o Senhor continue derramando sobre nós a tua capacitação, porque somos dependentes do Senhor. Sem ti nada podemos fazer, Pai. O que seria das nossas vidas se não fosse o teu amor? Nós te louvamos pela vida de cada criança, de cada pré-adolescente aqui da nossa igreja. Que o Senhor esteja derramando os seus dons, Pai, sobre a vida de cada um, Senhor. Que eles sejam bons administradores, Pai, no reino do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que eles sejam usados nas tuas mãos poderosamente, Pai, para abençoar essa cidade, para fazer a diferença na sua escola, na sua casa, com os seus vizinhos. Que as nossas crianças sejam testemunhas do Senhor, Pai. Obrigado por cada família aqui nesta manhã representada. Que o Senhor derrame sobre cada família das tuas bênçãos e tuas vitórias, Pai. Deus, nós te louvamos por essa manhã tão gostosa em tua presença e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor venha nos revestir do Senhor, nos encher do teu Espírito e do teu poder. Obrigado porque o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém. Vamos receber então com alegria as nossas crianças, pré-adolescentes. Every move I make, I make it you. You make me move, Jesus. Every breath I
Glória a Deus. Mais uma salva de palmas. E feliz dia das crianças, atrasado. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Eu gostaria agora de conhecer você que está nos prestigiando pela primeira ou segunda vez com a sua presença, os nossos convidados. Então você que está nos visitando pela primeira ou segunda vez, eu gostaria que você ficasse em pé só um pouquinho para que a gente possa cumprimentá-lo. Você que está, temos ali um irmão, mais as irmãs ali, uma ali, lá daquele lado também. Desse lado tem alguém nos visitando, tem um irmão lá no fundo também. Ok, os irmãos, receba nossos cumprimentos. É um prazer tê-lo em nosso meio. Agora nós vamos adorar ao Senhor trazendo o nosso dízimo e a nossa oferta. Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele é o dono do ouro e o dono da prata. Mas é uma demonstração da nossa fidelidade a Deus quando nós devolvemos aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Então Deus nos dá a oportunidade de devolver aquilo que Ele já tem nos abençoado. Então você vai poder fazer isso, trazendo o seu dízimo e a sua oferta, enquanto nós cantamos. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelo século do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Amém, podeis assentar, é isso mesmo. Nós temos que estar firme nas promessas de Jesus. Não é firme na nossa capacidade, não é firme nas circunstâncias externas, não é firme nos valores do mundo, mas é firme nas promessas de Jesus. Feche os seus olhos mais um pouquinho, vamos orar, colocar esse momento diante do Senhor. Nós já cantamos, nós já ofertamos, nós já abençoamos as crianças, nós já ficamos por dentro de tudo que estará acontecendo na nossa igreja através do VT de comunicações. Agora é o momento da ministração da palavra, onde Deus quer falar diretamente ao seu coração. Você não veio da sua casa aqui por acaso, você veio aqui
trazido pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus conhece a sua vida, Deus conhece o contexto que você está vivendo no momento, Deus conhece a sua luta, e você veio aqui porque Deus quer ministrar algo no seu coração, algo poderoso, que transformará, que renovará, que fará mudanças na sua vida. Então, vamos orar e colocar esse momento tão especial diante do Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos por essa bela manhã. Muito obrigado, Senhor, por começar o nosso dia, Pai, na sua presença. Tão bom sairmos da nossa casa e virmos para cá bem cedinho para buscar o Senhor. Por isso, Senhor, nesse momento eu coloco a ministração da sua palavra, que o teu Espírito Santo possa, ó Deus, falar poderosamente em nossos corações. Nós precisamos, ó Pai, de uma ministração do Senhor. Ó Pai, a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nós estamos aqui, Pai, colocando os nossos ouvidos diante do Senhor, a nossa mente e o nosso coração, para que ao ouvir a tua palavra, nós possamos ser edificados, possamos ser, ó Deus, transformados, possamos, ó Deus, ficar, ó Deus, em espírito reflexivos, ó Pai, refletindo sobre tudo o que tem acontecido na nossa vida, Pai, e provocando, ó Deus, as mudanças necessárias, ó Pai. Por isso eu coloco diante do Senhor, coloco meu irmão, minha irmã diante de Ti, ó Pai, cada um com a sua luta, com a sua provação, com as suas bênçãos, ó Pai, com a sua família, com a sua casa. Eu coloco diante do Senhor, para que o Senhor venha abençoar cada pessoa que entrou aqui, ó Deus, com a ministração da sua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Quem aqui já passou por uma prova de fogo na vida, levante a mão. A irmã falou ali, quem é que não passou, não é verdade? Uma situação bem difícil que nós já vivemos na vida, uma situação em que você precisou tomar uma decisão muito complicada, porque essa decisão afetaria a sua vida, afetaria a vida de quem mora ali na sua casa, talvez afetaria o seu destino, afetaria o seu futuro. Uma prova de fogo. E a vida, ela é muito dinâmica e diversificada, porque ela nos reserva momentos de alegria, mas também nos reserva momentos de tristeza. Nos reserva momentos de dores, nos reserva momentos de alívio, nos reserva momentos de entusiasmo, satisfação, mas também de frustração, de decepção, momentos de adrenalina, risadas. A vida, ela é diversificada, ela é muito dinâmica. E passar por uma prova de fogo é um dos mais momentos que a vida nos reserva. É um dos momentos que a vida nos reserva também, é passar pela prova de fogo. E quanto mais essa vida é vivida para Deus, aí sim, com certeza, nós passaremos por uma prova de fogo. Porque se na vida natural nós já estamos sujeitos a passar por uma prova de fogo, imagine se essa vida que nós vivemos seja para Deus. Então nós estamos ainda mais abertos a passar pela prova de fogo. Uma, porque a Bíblia já nos fala e já nos alerta sobre isso. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores. Se somos mais que vencedores é porque nós estamos lutando. A Bíblia também fala que a gente tem que ter motivo de alegria quando nós estamos passando por algum tipo de provação. Então, a vida cristã, ela nos reserva também provas de fogo. E a resposta para isso é simples. Primeiro, nós não somos deste mundo. Os nossos valores não são os valores deste mundo. E as nossas recompensas também não estão neste mundo aqui na terra. Então, se você ainda não passou por uma prova de fogo, pode ter certeza que você ainda vai passar. Porque a pergunta que fica não é se você vai ou não passar pela prova de fogo. Mas a pergunta que fica é quem vai estar com você no momento em que você estiver passando por uma prova de fogo. Quem vai estar junto de você? Quem vai ajudar você? Quem vai fazer você crescer? Então a pergunta é essa, não é se eu vou ou não passar por uma prova de fogo, porque isso com certeza, nós enquanto vivemos essa vida,
para Deus aqui na terra, nós iremos sim passar por muitas provas de fogo, mas a gente tem que perguntar, quem vai estar comigo nessa prova de fogo? Porque se eu estiver buscando a Deus, se eu estiver a cada dia cultivando minha comunhão com Deus, se eu sou convertido a Deus, tenho Jesus como meu Senhor, eu tenho plena convicção que ao passar pela prova de fogo, Deus vai estar comigo. É essa certeza que a gente precisa ter. Então deixa a sua Bíblia aberta em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. A mensagem de hoje, ela abrange todo o capítulo 3 de Daniel. Eu não vou ler todo o capítulo 3, você pode fazer isso na sua casa. Até é bom você fazer isso, porque a mensagem vai ter mais assim, edificação na sua vida. Eu vou ler o capítulo 3 em partes no decorrer do sermão, mas você deixa a sua Bíblia aberta para você fazer as suas anotações. Quero explicar um pouquinho do contexto dessa passagem. Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia. E ele mandou então fazer uma imagem de ouro muito grande. Essa imagem era imensa. E ele mandou fazer essa imagem e emitiu um decreto. O decreto dizia o seguinte, que quando tocasse a harpa, quando tocasse a trombeta, quando tocasse qualquer tipo de música, as pessoas deveriam se curvar e adorar essa imagem de ouro que Nabucodonosor mandou fazer. Então tocou a harpa, tocou a trombeta, tocou a música, e as pessoas se curvaram. Mas alguns astrólogos perceberam que 3 judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se curvaram diante da imagem que Nabucodonosor tinha mandado fazer, mandado o povo se curvar. Então esses astrólogos procuram o rei e falam, ó, Nabucodonosor, tem pessoas aí que não te obedeceu, eles não se curvaram diante da imagem que você mandou fazer. E o rei Nabucodonosor ficou muito furioso, ficou muito bravo. Então falou, então me traz esses 3 rapazes, eu quero falar com eles. Quem são esses 3 sujeitos? Traz aqui para mim, que eu quero conversar com eles. Então o rei manda chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí que começa a nossa história em Daniel capítulo 3, versículo 12... Daniel 3, versículo 12, ao versículo 18. Diz assim, mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados de uma fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Passar pela prova de fogo não é sinal se as coisas estão indo bem ou não. Porque existe diferença de provação e de consequência. Às vezes você está sofrendo com uma consequência por uma decisão errada que você tomou. Então entenda, consequência é diferente de provação. Então, quando nós estamos passando pela prova de fogo, você não pode medir isso se você
está passando pela prova de fogo porque você está muito bem com Deus, ou se você está passando pela prova de fogo porque você está mal com Deus. Porque a regra não é essa. O propósito está no que Deus quer fazer, através da prova de fogo. O que Deus quer trabalhar em você, o que Deus quer trabalhar na sua vida, o que Deus quer trabalhar nas pessoas que estão ao seu redor. É isso que você tem que entender. Qual é o propósito dessa prova de fogo? O que Deus quer trabalhar através disso? E passar pela prova de fogo envolverá, muitas vezes, a nossa fidelidade. Por isso que hoje eu quero falar sobre fidelidade à prova de fogo. Vai envolver a nossa fidelidade. Se eu pedisse para você anotar num papel, sem colocar o seu nome, sem se identificar, dê uma nota para a sua fidelidade de 1 a 10. Que nota você daria hoje? Não estou falando da semana passada, não estou falando do mês passado, do ano passado. Que nota você daria hoje, você escreveria no papel de 1 a 10, a respeito da sua fidelidade? Até que ponto você permanece fiel? Ou, você, para ser fiel, você depende das circunstâncias externas? Você depende de alguma coisa para ser fiel a Deus? Ao passar pela prova de fogo, além de você lidar com a sua fidelidade, você também vai ter que lidar com o seu medo. Com o seu medo. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram que lidar com a fidelidade, mas também tiveram que lidar com seus medos. E eu quero compartilhar com vocês algumas atitudes que você precisa ter em relação ao seu medo, quando você estiver passando por algum tipo de prova de fogo. Amém, irmãos? Primeira atitude: não tenha medo de pessoas querendo te prejudicar. Versículo 12 diz: mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram imagens de ouro que mandastes erguer. Antes de tudo, quero destacar algo interessante na vida desses 3 jovens. Lá no capítulo 2 deste mesmo livro de Daniel, por ocasião a amizade de Daniel, porque eles eram os 3 amigos mais chegados de Daniel, eles foram promovidos a administradores da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego, por indicação de Daniel, eles tinham sido promovidos a administradores da província da Babilônia. Ou seja, tudo estava indo muito bem. Eles estavam sendo abençoados, agora estavam num cargo novo, ou seja, foram promovidos, estavam prosperando. No pensamento deles, eles poderiam pensar: olha como é bom servir a Deus, não é verdade? Olha como nós estamos sendo abençoados. Olha, agora nós recebemos uma promoção. Deus usou a vida de Daniel para nos promover. Como é bom servir a Deus. Como esse Deus, Ele nos abençoa. Isso também acontece em nossas vidas. Muitas vezes nós pensamos: como é bom servir a Deus. A minha família está uma bênção. Meu trabalho está uma bênção. Eu vou receber uma promoção no meu trabalho. O meu chefe vai me promover e eu vou passar a ganhar mais. Os meus filhos passaram no vestibular. Os meus filhos vão se formar, meus filhos vão se casar. O meu neto ou a minha neta vai nascer. Está tudo muito bem. Está lindo, está maravilhoso. Como é bom servir a Deus. Como é bom ser fiel a Deus. Muitas vezes nós pensamos assim: mas será que eu continuarei com este pensamento ao passar pela prova de fogo? Será que eu vou continuar com esse mesmo pensamento quando eu estiver passando por uma prova de fogo? O primeiro obstáculo na vida desses 3 jovens, desses 3 homens, foi pessoas querendo prejudicá-los. Muitas vezes, os sucessos dos bem-sucedidos irá incomodar os mal-sucedidos. Muitas vezes, o sucesso dos bem-sucedidos irá acomodar os mal-sucedidos. Se você observar o versículo 12, olha o que diz:
há alguns judeus que nomeaste para administrar a província de Babilônia. Quem está falando isso? São os astrólogos dizendo para o Nabucodonosor, olha, aqueles judeus que você promoveu, que nomeaste, é eles que não estão adorando. Então, aqueles astrólogos estavam querendo o quê? Prejudicar Sadraque, Mesaque e Abidnego e tirar proveito daquela situação. Meus irmãos, o seu sucesso vai incomodar muito as pessoas que não servem a Deus e principalmente o inimigo. Você acha que o inimigo vai te aplaudir quando você estiver prosperando? Quando você estiver crescendo na intimidade com Deus? Você acha que o inimigo está satisfeito que você está aumentando o seu tempo de oração? Você acha que o inimigo está satisfeito com o seu crescimento espiritual? Lógico que não. E ele vai usar as pessoas que não são de Deus, as pessoas que às vezes dão espaço para ele, para te prejudicar. Por que o inimigo vai usar as pessoas, pastor? Porque as pessoas estão em todos os lugares. Nós somos rodeados de pessoas. Se estamos no trabalho, tem pessoas. Estamos na igreja, tem pessoas. Estamos na rua, tem pessoas. No céu vai ter pessoas, no inferno também. Em todos os lugares, nós somos rodeados por pessoas. E, infelizmente, pessoas que não servem a Deus, elas dão espaço para quem? Ou você é de Deus ou você não é. Se você não serve a Deus, você vai dar espaço para quem atuar na sua vida. Então, muitas vezes, nós enfrentamos pessoas que querem nos prejudicar. No versículo 12, olha que diz, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos. Irmãos, essa palavra me chamou a atenção. Olha o que eles dizem. Que eles não te dão ouvidos. Sabe o que é um rei escutar isso? Eles estavam dizendo para Nabucodonosor, olha, você não manda neles não. Você deu uma ordem, eles não obedeceram, eles não estão nem aí para você, ó rei, ó. Estão nem aí o que você está falando. Como nós dizemos, sabe o que eles estavam fazendo? Colocando lenha na fogueira. Eles estavam querendo prejudicar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Numa prova de fogo, nós não podemos ter medo das pessoas querendo nos prejudicar. Sabe por quê, irmãos? O que vale é a nossa fidelidade a Deus. Você não pode negociar a sua fidelidade com medo das pessoas. Ah, mas se eu não ouvir o que o meu chefe falou ali, se eu não mentir aqui, eu vou perder meu trabalho. Pronto, você negociou sua fidelidade a Deus. Você deixou de obedecer a Deus e foi obedecer aos homens. Então a gente não pode ter medo das pessoas que querem nos prejudicar. Porque Deus está olhando a nossa fidelidade. É a nossa fidelidade que está em jogo. Então, numa prova de fogo, não tenha medo das pessoas querendo te prejudicar. Saiba que Deus, Ele está ao seu lado, porque você não está aqui para agradar as pessoas. Não estou falando para você ser grosso com as pessoas, irmãos. Mas você está aqui para agradar a Deus. Então você não tem que ficar preocupado o que as pessoas vão dizer a meu respeito, o que elas vão fofocar, o que elas vão espalhar. Não, se eu tenho fidelidade a Deus, meu coração é fiel, então eu estou tranquilo, porque Deus, Ele está vendo tudo isso e vai julgar todas as coisas. Então, numa prova de fogo, não coloque a sua fidelidade em risco para ser recompensado pelo inimigo, ou para ser recompensado pelo mundo, ou para ser recompensado pelas pessoas. Coloque sua fidelidade a Deus. Não tenha medo dessas pessoas. Seja fiel ao Senhor, porque Deus, Ele está contigo. Amém, irmãos? Segunda atitude, versículo 13 ao versículo 15. Não tenha medo do inimigo furioso. Diz assim, furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra,
e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego, depois de confrontados e serem motivos de fofoca, agora eles tiveram que tomar uma posição com o confronto do rei. Eles tiveram que tomar uma posição. Ou eles continuariam firmes na decisão que eles tomaram de não se curvar perante aquela imagem, de adorar somente a Deus e sofrer a consequência com isso, de ser lançado na fornalha em chamas. Ou eles então voltariam atrás. Não, Nabucodonosor, o que a gente quis dizer não era mais ou menos isso, a gente não ouviu o som da trombeta, a gente não entendeu, mas toca de novo que nós vamos se curvar, fica tudo certinho. Eles tinham que tomar uma posição agora, uma decisão eles tinham que tomar. Irmãos, agora entenda uma coisa que eu quero falar para você. Como é fácil ser fiel até que a gente tenha que passar por uma prova de fogo. É fácil ser fiel até que a gente tenha que passar por uma prova de fogo. É muito fácil ser fiel assim. Observe a vida de Pedro. Pedro estava caminhando com Jesus, presenciando os milagres. E ele ficou empolgado com aquilo tudo. Ele falou, gente, isso é maravilhoso. É lindo ver Jesus curando as pessoas aleijadas estão andando, os cegos estão enxergando. As pessoas estão sendo curadas, Jesus é maravilhoso. Jesus, eu nunca vou te deixar, nem que eu tenha que morrer por você, Jesus, eu vou continuar ao seu lado, isso é lindo, eu quero estar junto com você. Foi o que Pedro disse. Mas quando prenderam Jesus, ele o negou porque teve medo das consequências. Teve medo também de ser morto. Então, ser fiel até você não passar por uma prova de fogo, aí é muito fácil. E a situação de Sadraque e Mesaque e Abidnego, irmãos, não era nada confortável. Porque observe o espírito do rei, o estado de espírito do rei, lá no versículo 13. Olha o estado de espírito do rei. Furioso. Irmãos, você acha fácil lidar com uma pessoa furiosa? Agora, imagine se essa pessoa furiosa, ela tem o poder em mãos. Porque o rei Nabucodonosor, ele tinha o poder em mãos. Ele poderia dizer, olha, mate eles, corte em pedaços, crucifica, prenda, amarre de cabeça para baixo. Ele era o rei, ele tinha todo o poder nas mãos, e a palavra diz que ele estava furioso. Então você acha que a situação de Sadraque, Mesaque e Abidnego era confortável? Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles sabiam que por mais furioso que o rei estava, por mais poder que o rei tinha em mãos, eles permaneceriam fiel, porque a vida deles estava guardada em quem? Em Deus. Então eles não estavam preocupados se ele estava furioso, se ele tinha poder em mãos. Eles sabiam que a vida deles estava guardada em quem? No Senhor. Irmãos, o mesmo Deus deles é o seu. Parece que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego está tão distante de nós. Parece que esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego é um outro Deus que a gente não conhece, mas não é verdade, é o mesmo Deus que a gente serve, é o mesmo Deus que a gente adora quando a gente vem aqui na igreja, quando nós estamos em casa. É o mesmo Deus que criou todas as coisas. E parece que a gente olha para esse Deus e esquece que esse Deus é o nosso Deus. E da mesma maneira que ele estava ao lado de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele também está no seu lado, nas provas de fogo da vida. Porque ele diz, no mundo tereis aflições, prova de fogo, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o que ele está dizendo? Olha, quando você passar por uma prova de fogo, eu vou passar com você. Então a minha fidelidade, ela não pode estar condicionada à situação que eu estou passando no momento, porque se eu estou bem, eu sou fiel, mas quando eu não estou bem, eu abandono a Deus e faço o que eu quero. Então eu não posso condicionar minha fidelidade com a situação que eu estou vivendo no momento. Nabucodonosor, ele até tentou fazer com que eles mudassem de ideia, sabia?
Se você observar o versículo 15, olha que Nabucodonosor diz para eles: se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Em outras palavras, Nabucodonosor estava falando para Sadraque, Mesaque e Abednego: olha, eu vou dar mais uma chance para vocês. Vou ser bem legal com vocês. Vocês me desobedeceram, mas eu vou ser bem bacana com vocês. Se curvem aí. Eu vou mandar tocar o som de novo, e vocês se curvem, porque vai ser melhor para vocês. Vai ser melhor. Não fique com essa posição, não. Não fique essa ideia, não. É melhor para vocês se curvarem. Foi o que diz aí no versículo 15. Irmãos, agora entenda, melhor para quem? Porque uma pessoa que não é fiel a Deus, para ele tanto faz se curvar diante das coisas. Para ele tanto faz trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo, porque ele não serve a Deus. Para ele isso não tem peso nenhum. Porque os valores dele não é o valor da palavra de Deus. Então, tanto faz se curvar diante de algo. Ah, mas para quem serve a Deus, o melhor não é se curvar. O melhor é permanecer fiel. O melhor para Sadraque, Mesaque e Abednego era permanecer fiel ao Senhor. Então, numa prova de fogo, não tenha medo do inimigo furioso. Não tenha medo da ameaça. Não tenha medo que o inimigo sopra no seu ouvido. Não tenha medo se o inimigo está esperneando. Não tenha medo. Numa prova de fogo, permaneça fiel ao Senhor. Amém, irmãos? Terceira atitude em relação ao medo. Versículo 16 ao 18. Não tenha medo das consequências. Diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Versículo 18. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Esta é a parte que mais demonstra a fidelidade e a coragem desses homens. É a parte do texto que eu mais percebi, o quanto eles tiveram coragem, o quanto eles foram fiéis ao Senhor. No versículo 16... eles começam a demonstrar o conhecimento a respeito de Deus. Versículo 16, o que ele diz para o rei? Olha, nós não precisamos nos defender diante de ti. Sabe o que eles estavam querendo dizer? Olha, nós temos um advogado. A gente não vai ficar aqui gastando tempo se defendendo, não, rei. A gente tem um advogado. A gente tem aquele que é sabedor de tudo, que conhece todas as coisas. Então nós não vamos perder tempo, ficar discutindo e ficar nos defendendo. Porque o rei falou para eles assim, cutucou. O rei disse para eles: quem vai ser capaz de agora de defender vocês? Quem vai ser capaz? E aí eles responderam: olha, a gente não vai precisar se defender diante de você. Que fé, que conhecimento a respeito de Deus esses homens tiveram. Quem anda com Deus sabe perfeitamente que Deus traz proteção. Quem anda com Deus conhece a Deus. E Sadraque, Mesaque e Abednego conheciam a Deus, e eles sabiam que Deus trazia proteção. E no versículo 17 eles começam a demonstrar sua fé. No versículo 17 eles dizem: se formos atirados na fornalha, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Quem anda com Deus tem uma fé inabalável. Não importa se o circo está pegando fogo, não importa se está caindo pessoas do meu lado. A palavra de Deus diz: se 1000 caírem à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu permanecerei firme, porque Deus está comigo. Então o circo pode estar pegando fogo, as pessoas podem estar caindo mortas ao meu lado, mas eu sei que o meu Redentor vive. Como Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. E eles sabiam, e eles demonstraram sua fé inabalável. Mas, meus irmãos, é no versículo 18 que eles demonstram uma fidelidade à prova de fogo. É no versículo 18. Olha o que eles dizem no versículo 18. Que coisa linda em relação à fidelidade a Deus. Mas
eles falando para o rei, mas se ele quem? Deus, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses. Irmãos, que exemplo de fidelidade. Uma fidelidade preparada para sofrer qualquer consequência. Uma fidelidade não baseada se Deus iria ajudar ou não. Uma fidelidade não baseada naquilo que eu posso ou não receber de Deus. Eles estavam dizendo, olha, nós sabemos que Deus pode nos livrar, mas mesmo se Deus não quiser nos livrar, mesmo que a gente venha morrer, nós não vamos prestar culto a outro Deus. Irmãos, é interessante como às vezes nós não agimos assim. Nós sempre estamos esperando algo positivo para sermos fiéis a Deus. Muitas vezes nós não agimos assim. E é por isso que muitos, quando passam por uma prova de fogo, entristecem o Senhor. Fidelidade, ela não deve estar alicerçada a fatos externos, condições externas. Não deve estar alicerçada a isso. Fidelidade deve estar alicerçada na fé em Jesus através do Espírito Santo que habita em nós. É aí que tem que estar alicerçada a fidelidade. Até que ponto a sua fidelidade vai? Até o ponto que você estiver passando por uma enfermidade terrível? Até o ponto de você perder o emprego? Até o ponto de morrer alguém querido da sua família? Até onde a sua fidelidade vai? Até quando? Até onde você vai caminhar em fidelidade? Tiago 1,12 diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, numa prova de fogo, você não pode ter medo das consequências. Você tem que ter medo, sim, de deixar de ser fiel a Deus. Porque quem é fiel a Deus vai receber o quê? A coroa da vida. Então não queira negociar a sua fidelidade por receber a coroa neste mundo, por receber a coroa lá no trabalho, a coroa na roda de amigos. Não queira negociar a sua fidelidade por coroa perecível aqui na terra, porque Deus reservou a coroa da vida eterna para você. Isso sim é uma fidelidade à prova de fogo, ou seja, posso passar o que passar, mas continuarei fiel a Deus. Posso passar o que passar, vou continuar acreditando, vou continuar buscando, vou continuar perseverando. Isso sim é uma fidelidade à prova de fogo. Que prova de fogo esses homens passaram? Sadraque, Mesaque e Abidnego. A fidelidade deles foi submetida a uma prova incrível de fogo. Mas como foi o fim dessa história? Nós falamos que eles não se curvaram, nós falamos que eles foram confrontados pelo rei, nós falamos que o rei ameaçou jogá-los na fornalha quente, não foi? E como que terminou essa história? O que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego? Nabucodonosor, então, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. A fornalha já era quente, mas ele ficou tão furioso que ele disse, olha, aquece 7 vezes mais essa fornalha. Gente, uma fornalha quente, ainda aquecida 7 vezes mais. Então, ele chama Sadraque, Mesaque e Abidnego. Só que ele não joga Sadraque, Mesaque e Abidnego simplesmente na fornalha. Ele amarra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram jogados na fornalha quente, amarrados, irmãos, amarrados. Pois bem, foram jogados na fornalha quente. Passou algum tempo, Nabucodonosor fica espantado. E pergunta para as pessoas ao seu lado: quantas pessoas nós jogamos na fornalha quente? E respondem: 3. Como nós jogamos essas pessoas? Amarrados. Então por quê? Eu estou vendo 4 pessoas lá dentro, desamarradas, ilesas, ainda passeando pelo fogo. E essa quarta é parecido com um anjo. Irmãos, Deus
salvou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha. E quando Nabucodonosor viu aquela cena, ele adorou o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha o versículo 28 que ele diz. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão das suas vidas a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o próprio Deus. Irmãos, quando nós somos fiéis, até os infiéis percebem. Quando nós somos fiéis, o evangelho é pregado porque as pessoas vêem Deus na nossa vida. As pessoas, Nabucodonosor e aquelas outras pessoas que estavam ao redor presenciando aquilo, viram o Deus que Sadraque, Mesaque e Abidnego serviam, que era um Deus poderoso, que era o verdadeiro Deus. A sua fidelidade, ela não é somente notada por Deus, mas ela é notada também pelas pessoas. Às vezes você pensa que a prova de fogo, ela só veio para te provar, mas ela pode ir mais além. Lembra que no início da nossa mensagem, o que eu disse sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego? Que no capítulo 2 eles tinham sido promovidos porque eles eram amigos de Daniel, não foi isso? Então vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu, porque após a prova de fogo também pode fazer você crescer. Olha o versículo 30. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a melhores posições na província da Babilônia. Então, se o estágio primeiro estava bom, depois da prova de fogo, o segundo estágio ficou ainda melhor. Porque agora eles estavam nas melhores posições. Entenda, então a prova de fogo, ela não vai só te provar, mas ela vai fazer você crescer. Não só por fora, mas por dentro. Você vai viver experiências maravilhosas com Deus. Sua fé vai aumentar, sua confiança com Deus vai melhorar. As pessoas que estão ao seu redor, elas vão presenciar. E o seu estágio, o seu segundo estágio depois da prova de fogo vai ser bem maior que o primeiro. Mas lembre-se, que ao passar pela prova de fogo, você vai ter que lidar com a sua fidelidade e também com o seu medo. Sua fidelidade não pode mudar com a prova de fogo. Entenda bem isso, irmãos. A nossa fidelidade, ela não pode mudar com a prova de fogo. Ela não pode mudar, só se for para melhor. Porque tem pessoas que mudam quando a prova de fogo vem sobre a sua vida. Tem pessoas que mudam suas palavras. Antes glorificavam a Deus, agora só murmura, só reclama. Reclama para um, reclama para outro, reclama para o vizinho, reclama para o pai, reclama para a mãe. Antes só glorificava a Deus, agora vive reclamando. Tem pessoas que mudam suas atitudes. Antes buscava a Deus, agora deixa de buscar. Eu não vou mais na igreja, não vou mais na célula, não vou atender mais o telefone do líder que está ligando, insistindo para mim porque eu não vou na célula, não quero saber mais desse povo. Pessoas que mudam com a prova de fogo. Tem pessoas que mudam os seus sentimentos. Antes era um sentimento de amor e de adoração a Deus, agora é um sentimento de frustração. Deus não liga mais para mim. Estou frustrado com Deus. Sua fidelidade, sua vida, não pode mudar com a prova de fogo. E a resposta é simples se está mudando. É porque essas pessoas não edificaram a fidelidade em Jesus. Se você está mudando com a prova de fogo, é sinal que você não edificou sua fidelidade em Jesus, você edificou nas circunstâncias externas. Porque se a circunstância está boa, minha fidelidade está boa. A circunstância está ruim, minha fidelidade está ruim. Você precisa edificar sua fidelidade em Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. E depois, lidando com o seu medo. Não tendo medo de pessoas querendo te prejudicar, não tendo medo do inimigo furioso e não tendo medo das consequências. Porque Deus deseja que sua fidelidade seja a prova de fogo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então você fique com essa palavra
em seu coração e que você coloque essa palavra em prática na sua vida. Não edifique a sua fidelidade dependendo das circunstâncias externas. Edifique sua fidelidade em Jesus. Fique em pé, vamos orar. Se essa mensagem falou muito ao seu coração, feche os seus olhos, comece a conversar com Deus. Se essa mensagem falou muito ao seu coração, fala: Deus, muito obrigado por essa palavra, mas eu quero agora aplicar na minha vida. Porque qual é a forma de você aplicar essa mensagem na sua vida? Revendo a sua vida, o que você tem feito, fazendo o autoexame. Comece a examinar a sua vida, fala: Deus, em que área eu tenho edificado a minha fidelidade em circunstâncias externas? Em que área da minha vida eu não consigo ser 100% fiel? Porque às vezes você é fiel em algumas áreas da sua vida, mas em outras áreas você não consegue ser fiel. Então comece a perguntar a Deus: Deus, me mostre, Espírito Santo, aonde eu preciso crescer? Em que área eu preciso crescer para que eu possa ser fiel ao Senhor? Porque quando a nossa fidelidade está edificada em Jesus, pode vir prova de fogo, pode vir luta, pode vir provação, pode vir inimigo furioso, pode vir pessoas querendo nos prejudicar, pode vir consequência, pode vir ameaça, pode vir confronto, nada disso vai mudar. Nada disso vai mudar. Você vai continuar firme e fiel ao Senhor. Porque o nosso sentimento, ele não pode estar baseado naquilo que eu vou receber de Deus, mas naquilo que Deus já fez por mim. Naquilo que Deus já fez por mim. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero nesse momento orar pelos meus irmãos. Senhor, eu quero te agradecer primeiramente pela essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, ao coração dos meus irmãos. Tu sabes, ó Pai, quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor já tinha falado comigo primeiro. Ó Deus, o Senhor falou comigo primeiro para eu trazer essa mensagem para os meus irmãos. Então eu quero te agradecer, ó Pai, por o Senhor abrir os nossos olhos, porque muitas vezes nós estamos condicionando, Senhor, a nossa fidelidade em outras coisas. Mas nesse momento nos ajuda, Espírito Santo, a edificar a nossa fidelidade em Jesus. A edificar a nossa fidelidade, ó Pai, naquilo que o Senhor já fez por nós, e não naquilo que o Senhor ainda há de fazer. Ó Pai, edificar a nossa fidelidade independente das circunstâncias, independente da prova de fogo que nós estamos passando. Como Sadraque, Mesaque e Abidnego, nós queremos ser fiéis ao Senhor, mesmo que a gente tenha que passar pela fornalha em chamas. Nos ajude, Senhor, porque por nós mesmos, nós não vamos conseguir. Porque, ó Deus, nós somos de carne, nós somos limitados, Senhor. Mas através do Teu Espírito nós podemos chegar lá. Então, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa nos capacitar a edificar essa fidelidade em Jesus. A examinar áreas de nossa vida, Senhor, onde nós não estamos sendo fiéis ao Senhor. E nos ajudar, ó Deus, a nos arrepender, a confessar o pecado e a mudar de atitude, para que nós não venhamos dar nenhuma brecha para o inimigo querer atuar na nossa vida, Senhor. Nós queremos ser fiéis ao Senhor quando os outros não estão vendo, ou quando os outros estão vendo. Nós queremos ser fiéis no que falamos e naquilo que nós não falamos, aquilo que a gente só pensa. A gente quer ser fiel na presença dos outros e quando nós estamos sozinhos também. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, para que a nossa fidelidade, ela seja blindada, seja forte, seja mesmo a prova de fogo, Pai. E que o amor do Senhor e a graça do Seu Filho Jesus, esteja com todos os meus irmãos nesta semana, dando vitórias, ó Pai. E que cada um deles possa diariamente buscar a presença do Senhor, buscar, ó Deus, ó Pai, ouvir a voz do Senhor através da leitura da palavra. E que eles tenham uma boa semana, Pai. Abençoa-os, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Tenham uma boa semana. Deus abençoe vocês.
quê, menina?